autoestima e prosperidade. Essas duas palavras são muito utilizadas e, no entanto, essas duas palavras são palavras abstratas. Na gramática, nós definimos essas palavras como substantivos abstratos. São palavras sobre ideias, conceitos. Ou seja, essas coisas não existem no mundo real concretamente. Tanto a prosperidade como a autoestima são criadas na mente de cada um. Isso significa que uma mesma condição, por exemplo, a prosperidade, exatamente da maneira como você está hoje, neste momento. Você pode estar satisfeito ou insatisfeito, mas se você está satisfeito, você está próspero. Se você está insatisfeito, você não está próspero. Esse é o conceito da prosperidade. Assim como a autoestima, exatamente como você está, com sua condição de aparência, condição de saúde, condição financeira e posses e tudo mais. Se você estiver se sentindo bem com isso, se você estiver em paz com isso, você tem boa autoestima. E se você estiver se sentindo mal por causa disso, então você está com problema de autoestima. Mas o fato é que cada pessoa define essas palavras, autoestima e prosperidade, à sua maneira. Mesmo que usem as mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras. Então alguém escreveu, autoestima é isto aqui. Eu leio e você lê. Eu tenho uma representação, eu tenho uma ideia do meu jeito e você do outro jeito. Isso é muito importante que a gente entenda, senão fica procurando autoestima, fica procurando prosperidade onde não existe. Mas vamos ser mais práticos, tá? Isso é uma discussão muito mais teórica. Quando se fala em autoestima e prosperidade, nós estamos querendo a prosperidade e estamos querendo ver onde é que a autoestima se encaixa na busca da prosperidade. Então, o que é autoestima? Normalmente, a autoestima é definida como gostar de si mesmo. Autoestima, estimar a si mesmo. É a autoaprovação. Então, você não pode gostar de algo que você não aprova. Então, se você gosta de você, você aprova a si mesmo. Ou seja, você se aceita. Você não pode gostar daquilo que você rejeita. Naturalmente, você tem que ter imagem positiva de si mesmo. A autoimagem tem que ser positiva. Como é que você vai gostar de uma autoimagem quando você tem uma autoimagem negativa? Esse é o conceito básico do que é autoestima. Autoestima é gostar de si mesmo, mas para você gostar de si mesmo, você tem que aprovar a si mesmo, aceitar a si mesmo, tem que criar uma imagem positiva de si mesmo. Falando de outra maneira, se você fica se reprovando, se você fica se rejeitando, se você se vê como uma pessoa inferior, incapaz, errada, defeituosa, não há como gostar de si mesmo. E a prosperidade? O que é essa coisa chamada prosperidade, na qual tantas pessoas falam? Parece que todo mundo está em busca da prosperidade. Prosperidade é uma palavra que traz junto ideias de crescimento, porque próspero é algo em crescimento, em desenvolvimento, em expansão, abundância. Uma cidade próspera
uma empresa próspera, uma nação próspera? Basta você fazer uma comparação com o oposto da prosperidade, que poderia ser decadência. Então, de um lado, prosperidade é o crescimento, expansão, enquanto que a decadência é queda. Então, basicamente, vai para cima, isso é prosperidade. Vai para baixo, é decadência. Mas, ainda assim, isso é teoria. Na prática, como isso fica? Na prática, a prosperidade envolve várias áreas da vida. Porque, normalmente, quando se fala em prosperidade, nós focamos, devido à condição em que a maioria das pessoas vive, e ainda mais no Brasil, a condição em que nós estamos vivendo. Quando se fala em prosperidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é nessa área das finanças. Dinheiro. Mas quem tem dinheiro sabe que não basta ter dinheiro para ser próspero. Tem que haver equilíbrio com equilíbrio em relação a várias áreas da vida. Você tem que ter dinheiro, sim, fundamental. Mas também tem que ter saúde para tirar proveito desse dinheiro. Você tem que ter amigos, pessoas próximas com quem compartilhar suas conquistas ou até mesmo suas dificuldades. Tem que ter carreira para você se sentir útil nesse mundo, para não ser visto como um vagabundo, um desocupado. Se você tem negócio, então seus negócios têm que crescer, senão você está em dificuldades. Mas não basta tudo isso. Tem que ter momentos de lazer também. Você tem que ter condições de aproveitar alguns momentos de lazer. Você tem que crescer como um ser humano. Não adianta ter saúde, ter bons relacionamentos, tudo, mas você como pessoa é uma pessoa desprezível. Tem valores muito duvidosos. Então você faz coisas erradas. E hoje em dia, essa parte da contribuição ao mundo também é importante. E dependendo de como cada um vive, vai acrescentar mais alguns itens aqui. Ou seja, tem que haver um equilíbrio entre essas áreas para você se sentir bem e próspero. As coisas estão indo bem em sua vida. Para ficar mais prático, eu diria o seguinte: a prosperidade nada mais é do que você ter sucesso nessas áreas. Você ter sucesso na área da saúde, ser bem-sucedido em termos de relacionamentos, em termos de finanças, carreira, negócios. Você ser bem-sucedido. E o sucesso pode ser definido como definir e alcançar objetivos um após o outro. Ou seja, um dia você diz: eu estou aqui, não quero mais estar aqui, eu quero ir para um lugar melhor. Então você estabelece um objetivo. Depois que alcança esse objetivo, você diz: bom, agora cheguei onde eu queria chegar, o próximo passo é ir mais longe. Ou quero ir nessa outra direção. E quando você chega aqui, você diz: eu quero ir para cá. Sucesso é sucessão de objetivos alcançados. Por exemplo, se você tem negócios, você vai querer que seu negócio cresça constantemente. Lazer. Você quer ter cada vez mais
qualidade no seu lazer. Você quer ter saúde. Então, se você hoje está numa condição de saúde, vai querer um pouco mais, um pouco melhor, depois um pouco melhor, isso é sucesso. Então, se você puder fazer isso nas áreas mais importantes da sua vida, você seria próspero. Qual é a relação, então, entre a prosperidade e autoestima? Como você prospera gostando mais de si mesmo? Como o fato de você não gostar de si mesmo atrapalha seu crescimento, seu sucesso em diversas áreas? Da maneira como nós definimos, para você prosperar, você precisa agir. Não adianta nada você ficar sentado todos os dias fazendo meditação, fazendo visualização, fazendo afirmações e achar que as coisas boas começam a acontecer na sua vida. Não. Algumas pequenas coisas podem acontecer. Por exemplo, se você fizer meditação, você vai se sentir uma pessoa mais calma, vai ter melhor controle emocional. Nesse sentido, é muito bom. E você sendo uma pessoa mais calma, mais equilibrada, seus relacionamentos vão melhorar. Mas isso geralmente não dá para classificar como prosperidade. Prosperidade é muito mais do que isso. O seu papel é criar condições para que coisas boas aconteçam na sua vida. E também na vida das pessoas importantes para você. Ou também para o mundo em que você vive, sociedade, ou o planeta. Para prosperar, você precisa agir. Não dá para ficar só parado esperando as coisas acontecerem. Então é muito importante entender que seu papel é criar condições. Se você tem um negócio, você quer fazer o negócio crescer, você tem que criar condições para que o negócio cresça. Como assim? Você precisa fortalecer as finanças da empresa. Você precisa treinar seus funcionários. Você precisa orientar, motivar funcionários para que eles trabalhem motivados todos os dias. Você precisa oferecer produto ou serviço que o mercado está pedindo. Tudo isso são coisas que você vai fazer. Na verdade, isso é criar condições para que coisas boas aconteçam. No caso do negócio, que coisas boas são? Os clientes vão aparecer, vão encontrar o que eles estão pedindo, querendo, e você vai poder fazer negócios. Para você prosperar na outra área, prosperar na área da saúde, você está debilitado, doente. O objetivo é sair dessa situação e você se fortalecer. Você vai fazer algumas coisas que o médico recomenda. Vai mudar o estilo de vida, vai fazer mais atividade física, vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar da sua mente e algumas outras coisas para que você atinja aquele resultado. Você tem que criar condições. Não adianta nada você afirmar todos os dias dizendo que você quer emagrecer, mas se você não criar condições para emagrecer. E muita gente diz que quer e está fazendo coisa ao contrário. Então, a prosperidade é resultado de duas coisas. Para você ser próspero,
você precisa escolher objetivos certos nas áreas mais significativas. Digamos, sua vida é essa. Você tem várias áreas. Digamos que saúde está ok, você está satisfeito. Mantendo esse nível, está bom. Lazer, você se diverte bem, também está ok. Mas está muito ruim de dinheiro. Então, essa é uma área que merece cuidado. Outra área ruim é relacionamento. Então, você tem que escolher objetivos certos nas áreas mais significativas. Objetivos certos são aqueles objetivos que vão tornar esta área mais próspera. Uma vez que você escolheu esses objetivos, o próximo passo é trabalhar para criar condições para que esse objetivo seja alcançado. Com isso, você prospera. Muito simples. Portanto, é muito importante ter a consciência de que você não cria a prosperidade diretamente. Você cria a prosperidade indiretamente, criando condições para que essas coisas boas aconteçam na sua vida. Em outras palavras, prosperidade é resultado do sucesso em áreas importantes da sua vida. Quando você estiver bem de dinheiro, se você está bem de dinheiro, é porque você criou condições para que haja entrada de dinheiro, haja reserva, haja sobra, haja uma tranquilidade e, eventualmente, o dinheiro entrando cada vez mais. Você criou condições para que isso acontecesse. Sua saúde está boa, você criou condições para que a saúde esteja boa. A mesma coisa, negócios, carreira, relacionamentos. Então, aí você pode dizer que você está próspero. No entanto, tem que levar em consideração também que prosperidade é um estado. Ou seja, prosperidade é alguma coisa que não é estável. A cada momento, isso tem que ser mantido. Por exemplo, dinheiro. Pode estar muito bem hoje, mas se você fez um negócio mal feito, de repente perde muito dinheiro. Se você está bem de saúde, mas de repente você se envolve num acidente de carro e fica imobilizado, já não está mais próspero assim. Então é preciso ficar muito atento. Prosperidade não é porque você chegou a um determinado nível, pode cruzar os braços e dormir. Isso não acontece. E é justamente por não entender isso que algumas pessoas já tiveram períodos bons, prosperaram e se acomodaram e agora estão apavoradas. Agora vamos falar da autoestima. A autoestima influencia diretamente suas ações. Veja, para você ser próspero, você tem que fazer as coisas, criar as condições para alcançar aqueles objetivos. Quando você tem baixa autoestima, você estabelece objetivos medíocres. E não só medíocres. As pessoas com problema sério de baixa autoestima, elas nem chegam a definir objetivos. Eu conheço muitas. Provavelmente você também conhece muitas. Essas pessoas que não conseguem definir objetivos. Tem gente que se recusa a definir objetivos. São pessoas, pode observar, que têm problema de autoestima. É claro que se você estabelece objetivos medíocres ou não tem objetivos, vai ser muito difícil prosperar. Procrastinação, muitas vezes a pessoa procrastina devido à baixa autoestima.
tem que tomar algumas ações, tem que dar alguns passos, e a pessoa começa a pensar um monte de bobagens e acaba não fazendo. Essa pessoa com baixa autoestima normalmente faz negócios mal feitos. Essa pessoa não tem firmeza nas negociações, cede com muita facilidade. Muitas vezes essa pessoa entra na negociação já derrotada. Essa pessoa toma decisões ruins sob pressão. E a pressão é algo que não falta, tem de sobra no mundo de hoje. Estamos sempre pressionados. E quem tem baixa autoestima toma decisões ruins. Quem tem baixa autoestima é indecisa. Não sabe o que quer, não sabe se vai para cá ou vai para lá. Quem tem baixa autoestima tem medo do fracasso. E essa pessoa fica presa aos erros. Cometeu um erro, ela fica remoendo esse erro por muito tempo. São algumas características de quem tem baixa autoestima. Claro que com essa característica vai ficar difícil para essa pessoa criar condições para que coisas boas aconteçam em suas vidas. Agora vamos comparar isso com alguém que tem autoestima elevada. Uma pessoa que gosta de si mesma, aprova a si mesma, portanto não fica se criticando, rejeitando. Essa pessoa com autoestima elevada costuma estabelecer objetivos ousados. Essa pessoa está sempre falando, eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquilo, eu determinei que vou conseguir isto ou aquilo. Então, só com essa conversa já dá para perceber quem tem boa autoestima ou não. Essa pessoa, naturalmente, é proativa, não fica esperando as coisas acontecerem. Ela toma a iniciativa, faz as coisas. Quem tem boa autoestima, ele é um bom negociador. Ele é persistente, tenaz, é flexível, mas também é firme. Não abandona a negociação tão facilmente. Essa pessoa tem controle emocional. Ela sabe controlar suas emoções. Enquanto que quem tem baixa autoestima tende a ser dominado pelas emoções. Então, quem tem baixa autoestima torna-se muito mais uma vítima fácil das chantagens emocionais. Agora, com quem tem autoestima elevada, chantagem emocional funciona menos. Essa pessoa assume riscos calculados. Ela assume risco, mas ela sabe onde está pisando. Ela sabe que não tem garantia, mas também ela sabe até onde ir. Enquanto que uma pessoa com baixa autoestima tende a assumir riscos desnecessários. Riscos calculados. Pessoa com autoestima elevada não tem medo de errar. Ela sabe que erros existem. Ela sabe que não existe uma garantia de acerto sempre. Ela faz o melhor que pode, mas ainda assim podem acontecer coisas erradas. Mas essa pessoa não tem medo de errar. Ela aprende com erros. Enquanto que quem tem baixa autoestima fica presa aos erros. Primeiro, que tem medo de errar. Segundo, quando erra, ela fica remoendo aquele erro por muito tempo. Quem tem autoestima elevada recupera-se rapidamente diante das reveses. A vida é assim. Não existe garantia. Por melhor que você faça as coisas, por mais cuidado que você tome,
às vezes as coisas vão errado, porque você não tem controle sobre tudo que acontece no mundo. Mas essa pessoa se recupera rapidamente, porque ela não fica se criticando. Ela tende a ser mais objetiva. O Hugo pergunta se a preguiça é resultado da baixa autoestima. Olha, preguiça pode até ser, mas não necessariamente. Preguiça é basicamente baixo nível de energia. Pode ter problema físico. Essa pessoa pode estar gerando pouca energia física. Outra, ela pode ter baixa energia mental. Mas não dá para associar diretamente a baixa autoestima. Pode haver, mas eu acho que não é o caso de classificar essa pessoa como a causa da preguiça como baixa autoestima. Pessoa com preguiça também pode estar com baixa autoestima. Geralmente acaba tendo baixa autoestima porque você tem preguiça, sabe que precisa fazer as coisas, não consegue fazer, não tem vontade de fazer. Aí as pessoas criticam, a própria pessoa se critica e começa a criar uma imagem, autoimagem negativa de si mesma, e aí a autoestima vai caindo. Talvez seja mais correto dizer, a preguiça leva a pessoa a minar, a preguiça mina a autoestima, porque a preguiça impede a pessoa de realizar, avançar, de alcançar objetivos. Bom, sem medo de errar é um ponto muito importante. Quem tem boa autoestima não tem medo de errar. Pense, quantas coisas você deixou de fazer por causa do medo de errar? Você vai para um curso qualquer, uma turminha de 10, 20, 30 pessoas. Quantas pessoas têm medo de perguntar? Muita gente tem dúvida, mas não consegue levantar a mão e perguntar. Mesmo quando o professor ou o instrutor pergunta, alguém tem dúvida? Silêncio. O que está acontecendo? As pessoas têm medo de dizer que não sabe. Medo de fazer perguntas bobas. Ou seja, medo de errar. Porque nós crescemos, a maioria de nós cresceu dentro de um ambiente onde o erro é castigado. Não há permissão para errar. Não há permissão para errar e aprender. Então, nós sempre temos medo de errar. Queremos acertar na primeira vez, na primeira tentativa, mas nem sempre isso é possível. Quem não tem medo de errar, tenta mais vezes, a pessoa se arrisca mais, ou seja, o número de tentativas é maior, é claro que aumentam as chances de sucesso. Vamos pegar um exemplo de situações onde a autoestima influi no resultado. Saúde, na área da saúde. Uma pessoa com baixa autoestima pode ter medo ou vergonha de ir ao médico. Pessoa com baixa autoestima tende a evitar visita ao médico. Se você evita, o que acontece? Você vai demorar para descobrir os problemas de saúde. Por quê? Você não vai ao médico. E muitas vezes você descobre esse problema muito tarde, por causa o problema já está mais evoluído. Por causa disso, o tratamento demora mais, custa mais caro e pode envolver
riscos, como cirurgia. E com isso a pessoa fica mais tempo afastada do trabalho, das suas atividades, prejudica os negócios, sua carreira. Então, essa é uma das consequências da baixa autoestima. Coisa boba. A pessoa diz que não gosta de médico. Vergonha. Por exemplo, digamos que a pessoa é sedentária, está com aparência ruim, e chegando no médico tem que tirar a roupa, mostrar a gordura, e a pessoa pode ter vergonha de mostrar essa gordura ao médico. Mas o médico não está ali para ficar avaliando esse tipo de coisa. O médico está ali para ajudar a sua saúde. Mas quem tem baixa autoestima se preocupa com a reação dos outros. Preocupa com o que os outros estão pensando dela. Então, procura evitar. Outra coisa que acontece com gente com baixa autoestima, ela tende a ser mais ansiosa, estressada. Por quê? Ela tem muita preocupação com sua imagem, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Será que está fazendo a coisa certa? Será que isso é adequado? Muita preocupação. Tem expectativas negativas. Ela vive estressada. E o estresse leva à baixa imunidade. A pessoa fica mais vulnerável a algumas doenças. E todas as consequências em função disso. Então, isso é o que poderia acontecer em termos de saúde se a pessoa tem baixa autoestima. Parece coisa boba. Eu tenho medo de mostrar minha banha para o médico. Parece coisa muito boba, mas se isso implicar em menos ida ao médico para check-up, menos chance de você descobrir qualquer problema, mais chance de você descobrir o problema tardiamente. Isso pode acabar custando mais caro. Agora, o que acontece com uma pessoa com autoestima elevada, nessa mesma área da saúde? Se a pessoa não tem medo do médico, ela não tem vergonha de expor seus problemas ao médico, porque ela sabe que ela se aceita do jeito que ela não se rejeita, independente da aparência, ela consegue ajuda mais frequente do médico, identifica os problemas no estágio inicial. E ela pode tomar as medidas de prevenção, inclusive. Aí o que acontece? O tratamento é mais rápido, é mais barato, menos prejuízo para os negócios, menos prejuízo para a carreira. A nossa sociedade tem uma compreensão equivocada desse tipo de coisa, não é? Então, no ambiente de trabalho, aquele funcionário que vai muito ao médico, geralmente é mal visto, mas as pessoas que criticam não analisam a fundo por que a pessoa está indo mais vezes ao médico. É malandragem? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça dos chefes. Às vezes a pessoa está se cuidando para não dar prejuízo à empresa mais tarde. Mas ninguém pensa desse jeito. Ou pouca gente pensa desse jeito. Então, quem tem baixa autoestima acaba evitando esse tipo de ida ao médico, necessário, recomendável, e acaba causando mais problemas. Bom, então, essa pessoa com autoestima elevada consegue identificar o problema mais rapidamente. Então, o tratamento é mais rápido, mais barato, menos prejuízo para os negócios.
para a carreira, para as pessoas à sua volta. E também com autoestima elevada, essa pessoa tem pouca ansiedade. Quem tem boa autoestima normalmente é mais confiante, portanto, menos ansiedade. E essa pessoa tende a buscar solução para o estresse. Não fica refém do estresse. Ela vai buscar solução para aquele estresse. E com isso, ela vive com muito menos estresse, sem prejuízo para o sistema imunológico. Menos chance de ficar doente. Agora vamos ver o que acontece nos relacionamentos. Quem tem baixa autoestima costuma ter tipo de comunicação deficiente. Uma comunicação onde a pessoa usa de muitos subterfúgios, muitas mentiras, alucinações, suposições, e isso gera conflitos, desconfianças, ressentimentos, um relacionamento ruim. Agora, quem tem autoestima elevada é capaz de estabelecer uma comunicação clara e honesta. Essa pessoa procura resolver os problemas logo no início. E aí tem relacionamento saudável. Ela é capaz de tratar de questões delicadas, com habilidade, claro. Agora, quem tem baixa autoestima, diante de questões delicadas, ela foge, evita tocar no assunto. E o assunto pode começar a crescer, crescer, e chegar a um ponto onde não tem mais jeito. Bom, diante disso, como elevar a autoestima? Existem, hoje em dia, vários métodos à nossa disposição, já que a autoestima é um assunto muito discutido, preocupação de muita gente, então você vai encontrar uma quantidade enorme de métodos para lidar com a autoestima. Se você for escolher, na hora de escolher os métodos, você deve levar em consideração que cada caso é um caso. Cada pessoa é diferente da outra. Não é porque funcionou para um, é que vai ter que funcionar para você. Aquilo funcionou para aquela pessoa daquela maneira. Mas seu caso é diferente. Então, pode até ser que aquele método funcione para você, mas precisa de algumas adaptações. Podemos classificar, grosseiramente falando, em métodos eficazes que dão realmente resultado e resultados pouco eficazes. Vamos falar de métodos pouco eficazes, porque é importante você ficar de olhos abertos para não cair nessa armadilha. Os métodos populares, mas que dão pouco resultado. Esses métodos são genéricos, tamanho único, sem personalização. Então, esse tipo de método é vendido, oferecido a você como se fosse uma pílula mágica. Funciona para tudo, basta fazer isso, sua autoestima vai lá para baixo, vai lá para cima. Não é assim. Um exemplo é o que você vai encontrar de monte são afirmações positivas. Não é que as afirmações positivas não funcionem. Elas funcionam para determinadas situações em determinadas pessoas. Isso não garante que funcione para você. Mas como essas afirmações são, na maioria dos casos, genéricos, muito abrangentes, tamanho único, sem personalização, então, chance de não funcionar é muito grande. Muita gente faz a afirmação durante anos e a autoestima não melhora nada. Ou melhora tão pouco que não vale a pena. Métodos mais eficazes são métodos testados, verificados e confirmados. Ou seja, alguém diz, bom, isso aqui deve funcionar, vamos fazer um teste para ver se funciona. Deu certo? Deu errado? Então, aqueles métodos que já foram testados em um certo número de pessoas e que realmente
a eficácia é confirmada. Métodos estruturados têm começo, meio e fim. Métodos personalizados ou personalizáveis e flexíveis, que vão sendo adaptados de acordo com suas necessidades. Existem vários, então eu vou citar aqueles que eu conheço e utilizo. Não significa que são só esses, mas esses eu posso afirmar. A PNL é uma delas, EFT, peça e receba, rápido e profundo. Eu uso todas essas técnicas de acordo com a situação. É bom ter várias ferramentas, porque algumas pessoas reagem bem a determinada ferramenta do que para outra, a outra. Todas essas técnicas ou métodos são estruturadas, tem começo, meio e fim. Dá para verificar o resultado. E sempre que uso essas ferramentas, eu faço personalização. Eu uso de acordo com o problema da pessoa, situação da pessoa, característica da pessoa. Por isso, funciona. Para melhorar a sua autoestima. Primeiro, comece pela área mais crítica. Você tem várias áreas na sua vida. Pegue aquela área que está mais crítica. Começar pela área mais crítica, identificar aquele passo que está travando o processo que leva ao objetivo devido à baixa autoestima. O que eu quero dizer? Digamos que você esteja com um problema na área profissional. Você quer mudar de carreira. Então, você está na carreira A, você quer pular para a carreira B. Para isso, você tem que fazer alguns movimentos. Talvez você tenha que fazer uma reserva financeira antes de mudar. Tem que aprender coisas novas, receber treinamentos, verificar se o mercado é promissor e assim por diante. Agora, identificar o passo que está travando o processo que leva ao... Digamos que você sabe que precisa fazer uma reserva, mas não consegue fazer. Não consegue guardar o dinheiro. E você sabe que não consegue guardar o dinheiro devido à baixa autoestima. Por exemplo, você guarda o dinheiro, mas sempre tem alguém que pede dinheiro e você acaba pegando aquele dinheiro e emprestando para aquela pessoa. Na verdade, você não empresta, você dá para aquela pessoa. É um problema de autoestima. Você não está respeitando a sua própria decisão. Você não está respeitando a si mesmo. Porque você tem medo. Medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado. Só que se você não passar por esse estágio, você não consegue avançar. Então tem que resolver. Usa o método ou a técnica para resolver essa questão. É assim que resolve, assim que melhora a autoestima. Quase sempre essa trava é causada pelo medo. Medo de desagradar alguém. Se eu fizer isso, o fulano não vai gostar. Medo de ser criticado. O que os outros vão falar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Medo de rejeição. Se eu fizer isso, o fulano nunca mais vai olhar na minha cara. Medo de errar. E se eu errar? Medo do fracasso. E se eu errar? O que vai acontecer? Medo de ser inadequado. Será que é certo eu fazer isso? Será que eu posso fazer isso? Será que não é ser muito intrometido, muito arrogante? Medo de ser inadequado, inconveniente, e vários outros medos impedem você de dar aquele passo. Tudo isso que foi colocado aqui é medo relativo à autoestima. Quem tem boa autoestima não tem medo de desagradar outro.
não ter medo de desagradar o outro não significa que você vai provocar outra pessoa intencionalmente. Não é isso. Tem certas coisas que você vai ter que fazer e outro pode não gostar. A pessoa faz algo errado e você chama a atenção. Você está no seu direito, ele não vai gostar, pode não gostar, mas quem está errado é ele. Quem tem boa autoestima consegue fazer isso, quem tem baixa autoestima fica preocupado com a reação do outro e acaba sendo muito tolerante em relação ao erro dos outros. Para ajudar você na melhoria da autoestima, usando as ferramentas corretas, da maneira correta, eu estou iniciando sessões de EFT para melhoria da autoestima. O que acontece é o seguinte: muita gente gostaria de melhorar a autoestima, gostaria de marcar sessões individuais, mas, por alguma razão, não querem ou não podem pagar o valor. Então, essa é uma solução intermediária, um pouco mais econômica para aquelas pessoas que querem resolver o problema de autoestima sem ter que investir muito. Muito é relativo, né? Se você resolve uma questão de autoestima, isso retorna multiplicado por muitas e muitas vezes. Mas, infelizmente, pouca gente consegue enxergar isso. Então, eu estou fazendo o seguinte: estou formando pequenos grupos de 3 a 5 participantes, e essas pessoas vão participar de duas sessões, sendo que na primeira sessão, a primeira sessão vai ter 90 minutos de duração, onde nós vamos fazer rodadas seguidas de EFT, de acordo com as questões dos participantes. São poucos participantes, de 3 a 5. Se forem apenas 3 participantes, daria aproximadamente 30 minutos para cada participante. Então, cada participante teria oportunidade de trabalhar sua questão por 30 minutos e ainda tirar proveito das outras pessoas quando estão trabalhando aquelas questões, porque sempre são questões parecidas. O foco é autoestima. Então, com 90 minutos, o que vai acontecer? Sua questão é específica, aquele passo que você não consegue dar, aquele exemplo que eu dei. Já esqueci qual que era o passo. Guardar o dinheiro. Dizer não para aquela pessoa que pede dinheiro que você guardou para reserva. Pode ser qualquer coisa, mas eu estou pegando isso como exemplo. Com essas sessões, você vai ser capaz de dizer não com tranquilidade, sem se sentir culpado. Você vai conseguir fazer isso naturalmente. Dá para fazer. E dependendo da gravidade do seu problema, dá para resolver mais de uma questão. Agora, uma pequena mudança como essa, pequena em termos, vai ter reflexos enormes na sua vida. Porque vão aparecer outras situações com características semelhantes. Então, muitas vezes, não é uma questão só de guardar o dinheiro. Não é só uma questão de recusar mexer naquele dinheiro. Você vai ver que isso reflete em várias outras áreas da vida também. Bom, passados 90 minutos, depois de uma semana, vamos ter a segunda sessão, uma sessão de 30 minutos, onde vamos fazer a avaliação dos resultados. Aquela questão que foi trabalhada na sessão. O que aconteceu? Que mudanças aconteceram ao longo da semana? Que coisas interessantes aconteceram ou não aconteceram? Pensou que estava resolvido, mas voltou tudo. Vamos avaliar, vamos analisar, esclarecer as dúvidas nesses 30 minutos e eu vou dar algumas orientações para que cada participante continue a melhoria da autoestima. E com isso termina 2 sessões.
Mais tarde, se você quiser trabalhar uma outra questão relativa à autoestima, pode marcar, pode participar de um outro grupo para tratar de outra questão. Haverá vários grupos de 3 a 5 pessoas. Os horários vão ser combinados de acordo com a conveniência dos participantes. Então, não sou eu que vou definir. Dentro dos horários disponíveis de cada um, vamos marcar um horário que seja possível, porque é importante que o participante participe, porque isso é sessão de EFT, não é um curso. E o participante vai pagar apenas R$100 por essas 2 sessões, que vão no total 120 minutos, são 2 horas. Esses R$100 você pode pagar através do depósito, transferência, boleto, cartão de débito, cartão de crédito, e também pode parcelar em 4 vezes no PayPal. O link para você se inscrever está aqui, é mizuji.com/CEFT, sessão de EFT, autoestima. Depois de cada sessão, o participante vai receber a gravação da sessão. Essas gravações não vão ser vendidas, vão ser exclusivamente para os participantes do grupo. Tá? Você pode trazer suas questões. Se você tem alguma questão delicada que não quer que seja do conhecimento, então você pode trazer de uma maneira, dar um apelido, muda alguma coisa, ou então pede para mim, para que isso seja feito de maneira anônima. Tá? Então não se preocupe com essa questão. Muito bom. Então é isso. Perguntas, dúvidas? Nada? Só lembrando que, veja, R$100 é uma coisa quase insignificante, né? Se eu fosse atender individualmente, 2 sessões sairiam um total de cerca de R$300. Então você paga por 1/3 e você vai ter um ótimo resultado. Oi, Marli. Pois não. Ah, Bennett é Marli. Ok. Dúvidas, perguntas? E agora, antes de dormir, você aconselha algo específico? Bom, imagino que você esteja perguntando em relação à autoestima. Então, primeiro, defina a área da sua vida onde a autoestima está, a área mais crítica da sua vida. Profissional, relacionamentos, dinheiro, saúde. Escolha uma área. E dentro dessa área, pegue alguma coisa que você sabe que precisa fazer para resolver isso, mas que não consegue fazer não consegue fazer devido à autoestima. Porque você fica se perguntando, será que isso é o certo? Será que vai dar certo? Será que eu tenho o direito de fazer isso? Será que o fulano não vai ficar chateado? O que os outros vão pensar? Diante disso, você pode fazer o seguinte: faça uma visualização específica. Decida como você quer resolver isso, como você quer se comportar. Então, veja, por exemplo, a sua própria imagem de você lidando com essa situação da maneira mais tranquila. Fazendo aquilo que tem que ser feito, sem estresse. Tá? Então, veja a imagem, veja o filme de você fazendo aquilo da maneira como você quer fazer, sem problemas. Quanto mais específico, mais eficaz. Quanto mais genérico, menos eficaz. Então, aquelas gravações que você tem de visualização, de auto-hipnose, o que você encontra são todas gravações genéricas. Por isso, funciona um pouco. Aquilo funciona? Funciona desde que seja personalizado. Ok? Então,
vamos encerrar por aqui. Obrigado a todos. E espero ver vocês nessas sessões. Essas sessões vão ajudar muito, vão fazer uma grande diferença na sua vida. Tá? Um pequeno probleminha, que você acha que é um pequeno problema, bobo, mas se isso está impedindo você de fazer algo importante para seu sucesso, então isso vai fazer uma grande diferença. Obrigado, boa noite e até o próximo.